passa essa ideia realmente de irmos todos juntos nesse bonde da anistia, né? A partir, principalmente de 75, aquela imagem do culto ecumênico em memória do Vladimir Herzog foi um divisor de águas. A partir dali, realmente, a sociedade pôde se manifestar em grandes manifestações, em grandes passeatas, em grandes momentos que tiveram bastante impacto na vida cotidiana. Então, a gente tem realmente a retomada de grandes passeatas e de grandes manifestações de rua. E aqui a gente tem, em outubro de 79, quer dizer, poucos meses depois da lei de anistia, a gente tem o Santo Dias sendo morto pela polícia na porta da fábrica. Ele era um líder operário, e ele é morto ali na frente de todos os companheiros, isso poucos meses após a promulgação da lei de anistia. Então, a gente tem realmente uma grande reação da sociedade, reprovando e denunciando esse assassinato, e a gente tem 30 mil pessoas nesse grande velório do Santo Dias, e aqui eles estavam na Avenida da Consolação, e esse ato culminou na própria Igreja da Consolação. Então, a gente está falando de 79 ainda, bem vivendo esse processo da redemocratização, e a gente já tem uma faixa como essa exposta publicamente na Igreja da Consolação. Então, realmente são reflexos dessa retomada, dessas grandes passeatas e manifestações, que vão culminar realmente com a grande campanha das diretas já, que eu acho que é um momento, talvez alguns de vocês tenham participado, tenham vivido, né? Realmente a campanha das diretas já... A campanha das diretas já reuniu milhões de pessoas, né? Tem umas mãozinhas levantadas aí. E poxa, um momento tão importante, tem que assumir, você estava lá. Então, a gente tem realmente culminando com as diretas já, que reuniu milhões de pessoas por conta do retorno do voto direto, que acabou não sendo uma bandeira que foi conquistada, né? O Tancredo Neves ainda foi eleito pelo voto indireto, mas, mesmo assim, essa grande mobilização da sociedade já foi bastante representativa desse fim da ditadura militar. E aqui eu estou trazendo um exemplo dessa questão da solidariedade, que eu comentei com vocês, como também uma manifestação de resistência. Não sei se vocês conseguem ver os detalhes desse trabalho. Essa é uma arpilheira chilena. As arpilheiras são esses trabalhos feitos de uma forma bastante rústica, em saco mesmo, de batatas, com que as mulheres tinham à mão. As arpilheiras eram feitas por mulheres que tiveram seus maridos, seus filhos presos pela ditadura militar chilena. E nessas arpilheiras, essas mulheres registravam o cenário que ocorria naquele momento, principalmente esse cenário de angústia e de repressão também que tinham pego os seus familiares. Então, aqui, por exemplo, você tem uma manifestação, um grupinho de mulheres protestando na frente do cárcel do Chile, na frente do presídio, e pedindo liberdade aos presos políticos. E parece uma coisa inocente, né? Parece um trabalho inocente, bonitinho, mas essas mensagens são bastante contundentes. E essas arpilheiras, elas realmente divulgaram essa realidade das ditaduras, tanto do Chile como dos outros países da América Latina. Essas arpilheiras acabavam sendo vendidas por essas mulheres, por essas comunidades de base, para arrecadar dinheiro para elas, porque se os seus maridos e filhos estavam presos, elas também estavam numa situação econômica delicada. Então, era uma forma de angariar dinheiro, mas também divulgando esse cenário político que estava acontecendo no momento. Então, essas arpilheiras eram formas também de expressar essa solidariedade, porque era um cenário bastante comum entre vários países. E também, desse ponto de vista, dessa solidariedade internacional, a gente também pode falar das publicações, né? Então, a Frente Brasileño de Informaciones
também foi uma publicação organizada por brasileiros que estavam exilados no Chile, e também, como a gente pode ver aí, Gorilas para Todos os Gustos. Então, também eram publicações de denúncia do que estava acontecendo no Brasil. E também, então, lá fora, num cenário um pouco menos opressor, se podia divulgar essas arbitrariedades do regime aqui militar no Brasil. Pode passar. Volta na outra, por favor. Então, acho que para a gente encerrar, eu queria passar mais um vídeo bastante curto, mas que também acho que vai nos ajudar a refletir sobre a atualidade dessa questão. Esse ano se completaram 50 anos do golpe civil-militar, e há um legado, há uma herança bastante presente na nossa sociedade. E, então, eu queria passar esse vídeo. Pode pôr o Norberto Nering. Esse vídeo tem 3, 4 minutinhos. Ele é um comercial, a gente pode dizer assim, produzido pela Comissão Estadual da Verdade. Então, ele é veiculado no canal da Assembleia Legislativa. E ele fala, do ponto de vista desse Norberto Nering, sobre essas questões. Meu nome é Norberto Nering. Eu sou técnico em Química e sou economista pela Universidade de São Paulo, onde eu dou aula de História. Nesse exato momento, só me vem à cabeça a necessidade de escapar, de sobreviver, de seguir adiante. Mas como? Os gorilas não me dão sossego. É um pesadelo. E o pior é que eu não tenho a quem recorrer. Quer dizer, até tenho, mas eu não devo, porque seria colocar pessoas queridas na mesma enrascada em que eu estou. E eu não tenho o direito de fazer isso. Eu penso em minha mãe, coitada, viúva tão cedo, agora em vias de perder um filho. Meus 2 irmãos devem estar perplexos, sem entender o rumo que a minha vida tomou. Mas a sensibilidade e a indignação levam à revolta, ao protesto que se impôs e se impõe diante de tantas injustiças e violência no Brasil. Foram eles, os golpistas, que interromperam o livre curso da história do Brasil. Não fomos nós. Sempre é bom lembrar, principalmente aos que nos chamam de terroristas. Terroristas, uma ova. Resistentes, isso sim. Resistentes que sonham com um país sem miséria, em que se possa viver dignamente, em que a busca de viver feliz não esbarre a cada minuto com a iniquidade da fome, da falta de moradia, de educação, com a miséria. Talvez eu não devesse ter voltado ao Brasil, talvez eu devesse ter ficado em Cuba, mas como abandonar a luta, por perdida que ela pareça? Como deixar tantos companheiros na mão? Como não honrar meus compromissos com as pessoas que eu amo? Os compromissos de lutar por uma vida melhor, que todos possam desfrutar. Romântico? Sim, romântico. Romântico e revolucionário. Eu quero viver, não vou desistir, mas eles não me deixam nem respirar. Devem imaginar que eu seja perigoso, treinado militarmente em Havana. Se soubessem que minha vontade é muito mais de fazer um trabalho de base, dar aulas, como fiz na USP, e foi tão bom. Não é possível que eu não possa ver minha filha crescer. Não a quero órfã tão cedo, como aconteceu comigo. Não posso perder uma mulher como a Ia, tão linda, tão amada, tão companheira, tão brava. Mas como? Certos caminhos não têm volta nesta senda estreita que a vida é. E quando se pisa fora, pisa-se para morrer. Sei que quando resolverem parar de brincar de emboscada, se convencerem de que eu não vou levá-los a ninguém, vão me pegar e vão me matar. Eu não vou ver o Brasil justo com que sonhei, mas eu não me arrependo de ter tentado, porque o curso do amor verdadeiro nunca é suave. Meu nome é Norberto Nering e eu fui assassinado sob tortura aos 29 anos de idade, em 1970, em São Paulo. No meu atestado de óbito está escrito que eu me suicidei. Não permitiram autópsia. Minha família não sabe quem me matou. Meus assassinos
ainda estão soltos. Em março deste ano, se completaram 50 anos do golpe militar. E nós podemos certamente afirmar que a herança política e o legado social dos 20 anos de ditadura tornam essa história recente do país extremamente presente. A impunidade dos crimes cometidos pelo Estado durante a ditadura, uma vez que não houve a apuração dos responsáveis pelos sequestros, torturas, assassinatos e ocultação de cadáveres, e a utilização de uma ordem não oficial e, portanto, ilegal de ações de violência e repressão, constituem legados deixados pelo regime militar e que a democracia brasileira absorveu em sua formação. O que aconteceu com o Amarildo é um exemplo representativo da permanência das práticas de violência do Estado e das forças policiais, situações ainda comuns nas periferias do país. Por sua vez, o funcionamento das instituições republicanas que compõem o Estado Democrático de Direito, sob o qual o país vive há quase 30 anos, necessita do acompanhamento atento dos seus cidadãos para alcançar aprimoramento, para manter os interesses do povo acima de tudo e, enfim, para a consolidação da democracia brasileira, pois a existência de leis, da Constituição e do próprio Estado de Direito não são garantias do efetivo respeito aos direitos dos cidadãos. Nesse sentido, exercer a nossa cidadania de forma ativa representa resistir a esse cenário. Preservar e difundir as memórias da resistência e da repressão políticas por meio da construção de museus e memoriais, da promoção de exposições, da sinalização de lugares e de entrevistas com esses protagonistas, entre outras ações, também possui potencial de nos manter atentos. No entanto, somente por meio da educação para a democracia, para a paz e para uma cultura em direitos humanos, será possível promover junto à sociedade a atribuição de significados, o reconhecimento e a valorização da luta dos cidadãos brasileiros que ousaram resistir. Por fim, além do contexto histórico das ações de repressão e resistência políticas durante a ditadura civil-militar, se refletirmos criticamente sobre a história brasileira, e especialmente sobre o cenário atual, poderemos concluir que, enquanto houver autoritarismo, violações de direitos humanos e desrespeito às liberdades democráticas, resistir foi e continuará sendo preciso. Alô. Agradecer, então, à professora Caroline pela sua exposição. E eu gostaria de saber se no auditório existem perguntas, se alguém tem alguma colocação para fazer. Diga, Paulo. Você acredita que durante esse período em que as ditaduras foram paralelas, né, em toda a América Latina, existia alguma parceria entre os principais generais das ditaduras? Com certeza. Vocês ouviram a questão dele? Ele perguntou sobre uma parceria entre os países aqui da América do Sul durante o período das ditaduras militares, né? Com certeza. Hoje em dia já se sabe da Operação Condor. A Operação Condor foi essa união entre os governos militares da Argentina, do Chile e do Brasil, realmente nessa união de forças na repressão política de militantes. Então, nós sabemos, hoje em dia, né, que muitos militantes que fugiram do Brasil para o Chile, lá já seriam encurralados, e vice-versa, né? E, nesse sentido, também a Argentina foi bastante forte na questão da repressão aos militantes brasileiros. Então, hoje em dia, já se tem muitos estudos sobre a Operação Condor, que é o nome que se dá a essa união dos países na repressão aqui do Cone Sul. Obrigado. Mais alguém? Mais alguma questão? Ela vai passar o microfone para você.
Você falou sobre o movimento das diretas já e também falou um pouco antes sobre a Rede Globo e sobre a mídia. Você tem alguma informação como que a mídia cobriu o movimento das diretas já? Olha, tem alguns estudos sobre isso. Eu vou te dar, na verdade, uma resposta bastante genérica, né? Nós sabemos que, principalmente durante a ditadura militar, as empresas liberais tiveram protagonismo para poder, enfim, apresentar suas ideias da forma com liberdade dentro daquele cenário. E, nesse sentido, a Rede Globo era realmente a empresa que tinha maior proximidade com o regime militar. E, quando a gente traz isso para o cenário das diretas já, que a gente ainda tem um cenário bastante fechado de circulação de ideias, a gente tem a Rede Globo realmente cerceando o que estava acontecendo no momento, não mostrando todas as passeatas, todas as manifestações. E a Rede Globo é bastante esperta, né? Ela pula para o lado que está, enfim, proeminência no momento. Então, obviamente, que a Rede Globo, sim, cerceou e não foi mostrando tudo o que foi acontecendo, mas, à medida que ela percebeu também, espertamente, o movimento político da nação, ela acabou também aí se abrindo um pouco mais. Então, te dei uma resposta bastante genérica, mas tem vários estudos sobre isso, e eu posso te passar algumas indicações bibliográficas depois. Outras questões? Ricardo. Oi, boa noite. Agradeço pela palestra, estava excelente. Acho que acrescentou bastante para a gente. Eu queria saber a respeito dos documentos que você comentou, que 1.517.000, né, fichas e mais as pastas de documentos. Eu queria saber se existe algum documento, se existem documentos que sejam acessíveis à população, para que a gente possa conhecer um pouco dessa história. Existe isso? Olha, aqui em São Paulo, a gente está num cenário bastante feliz nesse sentido, porque toda a documentação do DEOPS de São Paulo está totalmente aberta à consulta de qualquer pessoa. Claro que isso não quer dizer que ela esteja 100% preservada. Como eu mencionei para vocês, no caso da documentação do DOPS de São Paulo, ela foi parar na Polícia Federal, nas mãos do Romeu Tuma. Então, naquele momento, ele, sim, ordenou aí a destruição de parte desses documentos. Então, assim, não está 100% preservado, mas eu diria que 70% do que restou está totalmente aberto para consulta da população no Arquivo Público do Estado. O Memorial da Resistência ele preserva o espaço físico do DOPS. Isso, o Arquivo do Estado preserva a documentação e fica instalado ali no metrô Tietê, na Voluntários da Pátria, ali na Zona Norte de São Paulo, e qualquer estudante, professor, profissional pode ir lá e ter acesso à documentação do DEOPS. Agora, uma coisa que é importante destacar, se fala muito da abertura de arquivos, enfim, de como isso é importante, e isso, de fato, é importante, só que o Brasil atualmente está com uma lei de acesso à informação por conta também da Comissão Nacional da Verdade. Junto com a Comissão Nacional da Verdade, foi promulgada uma lei de acesso à informação que, pelo menos, tem a intenção de tornar mais público os registros e os arquivos que as instituições públicas, enfim, tenham organizado. Claro que isso não se efetiva na prática, mas digamos que já é um arcabouço legal que a gente pode se pautar. Mas, de fato, quando a gente fala dos arquivos da ditadura, eu diria realmente que os arquivos do DEOPS nos colocam aqui num cenário bastante feliz. E os arquivos do DOPS em outros estados, aí a situação é muito precária. A gente sabe que o DOPS de Minas, a documentação foi toda destruída. Tem um DOPS em Curitiba, que também a documentação agora está sendo organizada, e para consultar necessita de uma série de burocracias. Então, o cenário ele é bastante diferente de estado para estado. Mais alguma questão? Não? Nenhuma? Bom, então eu queria agradecer, Caroline, a sua presença. Sim, foi muito importante a sua fala, no sentido, enquanto a Caroline estava falando e a gente estava assistindo o vídeo, eu fiquei pensando que a nossa vida ela é pautada por rituais de passagem, né? Está aqui na universidade, fazendo um curso superior, depois concluindo o curso,
no caso dos alunos do direito fazendo exame da ordem, se tornando advogados, esses são rituais de passagem importantes, né? E que o Estado democrático de direito aqui no Brasil, ele meio assim aos trancos e barrancos, teve um ritual de passagem na Constituição de 46, depois a gente passou, né, por todo esse período de ditadura, e a gente teve um outro ritual de passagem em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, que agora está vigente. Agora, é preciso que nós passemos por outros rituais de passagem, né? A Constituição ela é povoada desses mecanismos que a Caroline disse que são super importantes, que são os mecanismos de participação popular e fiscalização das atividades do Estado. Então, me parece que é preciso que a gente amadureça, né, democraticamente, no melhor sentido do termo, e fiscalize efetivamente a ação do Estado e colabore com esse Estado para que ele seja melhor, né? Porque esses ideais dos terroristas, né, entre aspas, lá do período da ditadura civil-militar, me parece que são os ideais de todos nós, né? Um país sem miséria, um país com educação, um país com saúde, um país com educação de qualidade. Então, eu agradeço, Caroline, aqui a sua presença, em meu nome, em nome do professor Oswaldo, da professora Claudete, dos nossos alunos. A gente já combinou com a Caroline, eu e a professora Claudete, que nós vamos convidá-los, né, os alunos do direito, a fazer uma visita lá ao Memorial da Resistência. Se os alunos da formação cidadã também quiserem ir, estão convidados, porque é muito importante conhecer a nossa história, né? Quem não conhece a sua história está fadado a repeti-la, né? E quando é para repetir uma coisa boa, tudo bem, mas o que a gente viveu aí há 50 anos atrás não foi nada bom, então é preciso conhecer para não repetir. É, exatamente. É melhor que não se repita no caso da tragédia, né, Oswaldo?